esse iPhone não abre o WhatsApp com a memória cheia. Aí eu tive que apagar as coisas para depois conseguir abrir aqui para mandar o link. Mas todo dia, gente, toda reunião nossa é esse mesmo link. Então, se você puxar lá o último link, eu sempre estou mandando o mesmo. Então, se algum dia não chegou o link na hora, arrasta ele lá, procura ele por lá. Ah, deixa eu mandar para a Ivanete, não sei se ela vai querer ou poder estar conosco, né? Peraí. Copiar. Rapidinho. Estamos na aula. Se puder. Tá, já avisei. Então, gente, é o seguinte. Eu ia deixar uma musiquinha rolando aqui, mas como tá me incomodando, vou ter que tirar. Que doido. É o seguinte. Eu falei, coloquei lá no grupo que a gente hoje ia falar sobre mente de escrava e mente de filha, né? E antes disso, eu quero ler para vocês um conto. Vou compartilhar a tela aqui, a gente vai ler junto. E eu queria que vocês, apesar de ser um conto, de ser uma obra de ficção, eu queria que vocês se colocassem no lugar da personagem desse texto e que a gente pudesse explorar um pouquinho dele, tá? Eu li esse texto na aula hoje, o Espírito Santo falou comigo, leva hoje para o encontro com as meninas. Já está aparecendo aí? Acho que ainda não, né? Apareceu, né? Já estão visualizando, gente? Alguém me dá um retorno, que eu não consigo ver vocês agora? Sim. Tá dando? Tá, beleza. Tá aparecendo, sim. Ok. Então, vamos lá. A moça Tecelã de Marina Colassante. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. O que nós temos aqui? Primeiro, uma mulher extremamente sensível, porque ela acordava como se ela ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. Então, imagina você ter a sensibilidade de ouvir o sol chegando. E assim que ela ouvia o sol chegando, ela sentava-se ao tear e colocava linhas no tear para começar o dia. Não é para começar somente o seu próprio dia, era para começar todo o dia à sua volta. Aquilo que ela fazia no tear era o que ia acontecer ao seu redor. Então, ela começava o dia com um delicado traço cor da luz, que ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora. Então, enquanto ela ia tramando ali aqueles fios clarinhos, lá fora, a claridade da manhã se desenhava no horizonte. À medida que o tempo ia passando, depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Então, quando o sol estava muito forte, ela colocava lãs de algodão cinzento e ela tecia as nuvens. Depois ela colocava fios de prata e aí começava a chover. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas.
e eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite, que entremeava o tapete, e à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo que fazia, tecer era tudo que queria fazer. Até aí, o que você consegue me dizer? Que tipo de código você conseguiu extrair desse conto até aí? A respeito dessa mulher. Queria que vocês falassem um pouquinho. A impressão que eu tenho é que ela gerencia a vida dela. É isso aí. Ela administra o dia dela, andando de acordo com a necessidade. Isso não tem tempo. É isso aí. É uma moça que exerce o autogoverno. É uma mulher que governa a própria vida. É uma mulher que tem autoridade para gerar a própria vida. E até aí, você diria que ela tem uma mente de escrava ou uma mente de filha? Extremamente livre. Uma mente Ou livre. adaptável. Ou adaptável. Peraí, Valéria, que o áudio está um pouquinho baixo. Eu vou aumentar meu volume aqui, só um pouquinho. Repete o que você falou. Ou ela tem, não escrava, mas de escolher e se adaptar ao que tem. Ao que vem. Sim. Então, eu vou chamar isso, né, em oposição à mente escrava, ela tem uma mente livre, e quando a gente coloca. Acho que a Valéria falou foi livre mesmo. E quando eu coloco mente de filha, nós estamos entendendo, né, que a filha do rei, quando sabemos quem somos, né, em Deus, quando reconhecemos o quão somos filhas e entendemos o poder que há em sermos filhas, né, lá em Gálatas, Jesus fala, foi para a liberdade que Cristo, desculpa, Jesus fala, Paulo cita, né, e fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então é essa liberdade. Jesus veio para libertar a nossa mente. Então é essa mulher de mente livre que nós temos até aqui. Vamos ver daqui para frente como que as coisas vão acontecer. Não, não é isso. Espera aí, só um pouquinho. Então, olha, tecer era tudo o que fazia, termina assim, tecer era tudo o que queria fazer. Eu poderia me arriscar até um pouquinho mais e dizer que essa é uma mulher com propósito, que estaria vivendo o propósito de vida dela, tudo que ela queria era tecer, e era exatamente isso que ela fazia. Aí vamos continuar a ler esse texto. Então, tecer, estamos aqui, ó. Era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Mas, essa partícula mas, eu falo, gente, quando alguém fala mas, sai da frente, porque vai inverter tudo. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete. Eu achei interessante, eu vou marcar para vocês o que me chama a atenção. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que dariam companhia. Deixa eu só ver se tem alguém na tela aí pedindo para entrar. Não. Que dariam companhia. E aos poucos, seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas, novamente o mas, se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque tinha descoberto o poder do tear.
em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas, pronta a casa, já não pareceu-lhe suficiente. Para que ter casa, se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas e pátios e escadas e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto, sem parar, batiam os pentes, acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E, entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e o seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta, advertiu: faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que a sua tristeza pareceu-lhe maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer, levantando-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre. Sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer o tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E, novamente, se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que amanhã repetiu na linha do horizonte. E aí, meninas, o que vocês acharam desse conto? Alguém se identificou? Alguém se identificou? Alguém se sentiu, né, como essa mulher que julgava ter o controle da própria vida e, de repente, essa mulher sonhou com alguém. Ela sonha com alguém e ela constrói esse alguém. E esse alguém, eu não sei, eu marquei algumas coisas, eu acho que eu nem preciso voltar no texto, porque eu amo tanto esse texto. Quando diz, por exemplo, que ela nem precisou abrir, porque o moço você vai ver ainda onde isso vai dar, Débora. O moço meteu a mão na porta e entrou na vida dela. Então, primeiro, a forma como esse homem entra na vida dela. Aí ela dorme nos ombros dele, sonhando com os filhos que ele... Eu acho tão bonitinho quando fala os filhos que ela teceria, né? Faz esse trocadilho aí, com os filhos que ela teceria para aumentar
ainda mais a felicidade. Então, ela já estava muito feliz. E aí, essa mulher vai, a partir do dia seguinte, começar a experimentar do que é ter uma nova pessoa na sua vida. Agora, tem uma coisa interessante que eu marquei aqui no texto, logo no início, que ela diz assim o texto: com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida. Primeiro elemento, o novo. Alguém que eu não conheço, mas que eu criei na minha cabeça quem esse alguém é. Ela não tem, é óbvio, a gente não tem nunca como saber. Helena, você sei que você está rindo, cara, mas está muito engraçado. E te digo uma coisa, eu falei, você não estava aqui no início, eu dei aula hoje de manhã, estava dando aula e usei esse texto com a turma do 6º ano. Nada a ver, gente, para falar com eles de verossimilhança interna e externa. Na hora que eu coloquei, o Espírito Santo falou comigo, usa esse texto hoje à tarde. Então, amiga, recebe aí que eu estou só pela tua cara, eu já estou vendo que tem muita coisa aqui fazendo sentido para você. Então, o que essa mulher faz? Ela constrói, ela idealiza alguém, independente da pessoa ser ou não ser dessa forma. A maioria de nós, se não faz, já fez, ocorre o risco de um dia fazer isso. Né? As pessoas nos decepcionam porque nós idealizamos as pessoas. Nós não conseguimos enxergar as pessoas como elas verdadeiramente são. Então, nós criamos a versão dela, acreditamos na versão dela que nós criamos, colocamos expectativa nas pessoas, idealizamos as pessoas perfeitas, e no dia em que a pessoa acorda sendo ela mesma, ela não está nem sabendo do que você planejou para ela. E no dia em que ela acorda sendo ela mesma, você olha e fala assim, quer dizer que ela não tinha convicção plena e queria tecer exatamente. Era algo que ela não conhecia. Gente, se você está diante de algo que você ainda não conhece e você quer aquilo para a sua vida, antes de trazer para a sua vida, vá conhecer. Vai estudar, vai se aprofundar, vai mergulhar naquilo, vai buscar fontes seguras. Vai buscar no Espírito Santo o conhecimento, porque ele sabe de todas as coisas. Nós não, mas ele tem o conhecimento de todas as coisas. Eu postei lá nos meus stories sobre qual o poder que você não gostaria de ter, e a Débora colocou, ela não gostaria de ter o poder da superaudição. Aí, Débora, eu até te respondi lá, depois você olha, e que eu falo, realmente, eu também não gostaria de ter o poder da superaudição. Já pensou se nós ouvíssemos todas as vozes do mundo? Que coisa desesperadora que seria. É exatamente isso, eu sei que era disso que você estava falando. Tá? Mas nós podemos ouvir a única e verdadeira voz que é do Espírito Santo. É a Ele que nós temos que buscar, quando não sabemos o que estamos fazendo. Aí deixa eu voltar aqui, eu não vou compartilhar de novo com vocês, não. Outra coisa que eu aprendi essa semana e que está fazendo um sentido louco para mim. O cara diz assim, uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram 2. Gente, por que nós nos apegamos aos nossos erros, às nossas falhas, às situações ruins da nossa vida? Por que nós defendemos isso? Você já parou para perceber? Uma pessoa vem te alertar sobre determinado assunto, sobre determinada pessoa. Você fala, não, você não entendeu. Não é bem assim como você está pensando. É assim, assim, assim. Aí você fala, cara, não é possível. Eu estou olhando para essa folha do caderno, ela está olhando para essa. Eu estou falando de uma coisa e ela está falando de outra, mas por quê? Porque nós defendemos a condição em que estamos com unhas e dentes. Nós defendemos a zona de conforto em que estamos com unhas e dentes. Nós queremos justificá-la de todas as formas. E olha que eu ouvi isso numa aula de finanças. O cara está falando que tantos por cento dos brasileiros recebem até R$ 1.325. Mas tantos por cento recebe até 2.000 e não sei quanto, mas tantos por cento, eu sei que mas tem
um grupo de 10% de pessoas que recebe R$ 3.500 e um grupo de 5% de brasileiros, de 3.500 a 5.000, que recebe acima de R$ 5.000. E ele falou, e a pessoa que está no patamar de 1.325, ela fala, não, mas eu recebo isso, porque é isso, porque o meu patrão, porque a minha carteira, porque o curso, porque eu não terminei o curso. A gente encontra um monte de justificativas para continuar na condição em que nós estamos. Deixa eu ver aqui, Cris. Tem hora que não dá. Muitas vezes buscamos em pessoas coisas... Não, muitas vezes, quase sempre, né? Só sempre que a gente faz isso. Buscamos nas pessoas aquilo que só... Não é aquilo que Deus pode dar, não. É aquilo que só Ele pode dar. Só Ele. Porque as conquistas que nós temos estão nele, não estão nas outras pessoas. Deus não nos quer dependente de outras pessoas. Deus nos quer dependente dele. Somente dele, de mais ninguém. Vamos lá. Aí, olha só. Sem querer resposta, imediatamente ordenou. Gente, fala se não sobe uma fúria quando a gente escuta que o cara que acabou de chegar na vida da mulher, ele não queria nem ouvir o que ela tinha para dizer, não. Ele já chegou botando banca, dando ordem na vida da mulher. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse homem sabe quem ele é. Esse homem sabe qual é o papel dele na história. E ele já chega exercendo o papel dele. Claro, né? Vamos dar um desconto, tá? Eu não estou batendo palma para as ações dele, mas eu estou batendo palma para a autoridade que ele tem de ser o cabeça dessa relação. Está exercendo essa autoridade, está beirando o autoritarismo. Mas por quê? O que não existe entre esse casal? Comunhão, conversa, relacionamento. Se não tem diálogo, se um não fala, tá ruim, desse jeito não dá para mim, sinto muito. Se um não fala, como é que o outro vai saber? Unidade. Mas para ter unidade tem que ter diálogo. Para ter unidade, um tem que abrir mão do outro. Liberdade dos dois, um tem que... Um tem que saber o outro. Como assim, Helena? Um tem que saber o outro. Escutar o outro, exatamente. Gente, no 7 hábitos, existe um hábito que se chama procure compreender primeiro para depois ser compreendido. Claro que você não vai sempre ceder, mas tem hora que você tem que, peraí, deixa eu ouvir o fulano, deixa eu ver se o que ele está falando faz algum sentido, se tem uma dose. Ontem, eu não sei, sim, eu sei, terminei minha aula, 12:30, acordei 5 da manhã, sentei, assisti uma aula de mentoria, cuidei das coisas da gatinha, troquei, higienizei tudo, fui dar aula, dei aula até 12:30, fiz almoço, tinha acabado de almoçar, meu marido vira para mim, você ligou para a moça da farmácia? Eu falei, pensei comigo, ele deve estar de zoação comigo. Se eu dei aula a manhã inteira, se eu sair da cozinha e vim, se eu sair da aula e vim para fazer almoço e ele está na cozinha comigo o tempo inteiro, por que ele está me perguntando isso? Óbvio, o que eu fiz? Lasquei-lhe uma resposta grosseira. Óbvio, natural, né? Totalmente lícito da minha parte fazer isso. Aí ele virou para mim e falou, por que você está falando assim comigo? Por que eu estou falando assim com ele? Aí tá, a gente foi, eu falei, tá certo, desculpa, realmente você tem razão, fui grosseira com você, desnecessariamente me perdoa. Aí umas perguntinhas ficaram pairando na minha mente o dia inteiro. Eu falei, eu não vou fazer, eu não sei se o Espírito Santo está falando comigo, se são as vozinhas do mal, então fiquei quietinha na minha. À noite, mesma situação, os dois na cozinha. Eu pensando, falo ou não falo? Aí ele tocou no assunto, eu falei, opa, é para falar, que delícia. Aí ele virou para mim, o que você tem? Eu falei, peraí, deixa eu te falar uma coisa.
Quando a gente ama uma pessoa e esqueci do café, sua Vanessa que lembrou do café. Esqueci. Não, daqui a pouco eu vou correr lá e vou trazer um cafezinho para mim. Falei, gente, que era para a gente tomar café hoje, eu mesmo esqueci o meu. Aí, eu falei, quando a gente quer cuidar de uma pessoa, você não põe a pessoa contra a parede, não. Falei, você chega para ela e fala assim, amor, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa enquanto eu estava fora? Tô te achando um pouco nervosa. Aconteceu alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Eu falei, você não chega pressionando a pessoa. Aí eu falei, olha só, eu vou te dizer uma coisa, eu não sabia se é agora, já sei que é para dizer. Você tocou no assunto comigo. Falei, de manhã, você falou isso, isso e isso. Agora, quando você é grosseiro comigo, e eu vou falar com você que você foi grosseiro, a sua resposta é sempre essa. Ah, não. Tudo que eu falo, vocês são muito cheios de mimimi. Eu não posso falar nada. Que você vem com isso, que eu não sei o quê. Aí eu falei, peraí, por que ele pode reclamar quando eu sou grosseira e eu não posso? E aí eu estendi mais um pouco. Eu falei, doeu quando eu fui grosseira com você? Não doeu? Falei, nossa filha, você fala desse jeito com ela todas as vezes que vai falar com ela. Já pensou o quanto tem doído nela esse tempo todo? Gente, pensa numa tartaruga entrando para dentro da casinha dela. Eu acho até que ele abaixou uns 2 ou 3 centímetros, porque a pessoa fez assim, ó. Ele mergulhou dentro dele mesmo, abaixou a cabeça assim, ó, ficou tomando, ele estava tomando café, e por ali ele falou, não tocou mais no assunto. Mas por quê? Eu ouvi a voz. Falei, eu tenho que ter discernimento primeiro. Eu não tive convicção se era o Espírito Santo que estava falando comigo. Depois que eu tive a confirmação dele, eu falei. Então, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que abrir o jogo, tem que ser sincero para ter unidade. Vamos ver. Imagina as feministas lendo esse texto, gente, elas iam estar dando assim, ó. Aí depois diz que o marido escolheu para ela e o seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. Isso aqui eu acho um barato, porque tanto é uma situação de Shrek, né? Eu não sei se vocês lembram. E saber parar de falar também é muito importante. É exatamente isso. Eu tenho muito, graças a Deus, eu tenho essa sensibilidade. Quando eu vejo que a pessoa murchou, eu falo, opa, hora de encerrar o assunto. Exatamente, Cris. Porque, gente, não vale a pena, não vale a pena. A gente, quando fala assim, ó, puf, no sopetão, você quebra tanto o clima da sua casa, demora tanto para aquilo voltar ao normal. É preferível você ficar calado um pouquinho, você segurar a onda um pouquinho e depois, na hora certa, você falar. Se não dá para falar, manda uma carta. Já fiz isso. Já teve situação que eu não consegui entender um momento para falar. Escrevi uma carta para ele. Aí, beleza. Então, né, se vocês se lembram lá do Shrek, que fala que, né, que a Fiona ela foi colocada no mais alto quarto da mais alta torre, coisa de princesa. É escrever a carta aí eu gosto mais do que mandar mensagem. Sabe, eu gosto, acho muito bacana você tá ali, você escrever, você colocar suas mãos naquilo. Eu gosto muito do escrever a carta. E aí, beleza, o cara coloca ela lá, e aí dá uma desculpa esfarrapada. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta à chave, advertiu. Faltam as estrebarias, não se esqueçam dos cavalos. O que acontece quando a gente não prima, não cultiva essa unidade no nosso relacionamento? Um dos dois se sobressai. Aquele que está mais ciente do seu papel se sobressai. Aí é onde a autoridade masculina vira machismo, ou é onde a autoridade da mulher vira feminismo, talvez. Não sei se seria isso, mas vou usar essa palavra agora por enquanto. Então, quando a gente não tem diálogo, aquele que está um pouquinho mais alinhado, aquele que está um pouquinho mais perto
a sua posição dentro do casal, se o outro não estiver junto, ele vai crescer. É inevitável. O que está um pouquinho à frente começa a mandar em tudo. É o que acontece aqui. A mulher se subjugou total e completamente. Daí para frente, o cara botou as asinhas dele de fora. Como dialogar com quem não sabe? Primeiro na oração, gerando em fé. Gente, vocês não têm noção de quantos anos eu parei, quantos anos eu orei, declarando em fé. Obrigado, Senhor, porque meu marido é um doce. Obrigado pelas palavras amáveis que saem dos lábios dele. Gente, mas foi muito tempo. Chama a existência. Declara, viva como se já fosse. Sabe, converte no teu coração aquilo que o outro está falando. E, em primeiro lugar, entender que o outro, aquilo que ele está te dando é o melhor que ele consegue te dar. Não ver. Quando a gente ainda não é casado. Oi, amor. Ah, que lindo. Quer mostrar para as meninas? Sua unha, põe sua mãozinha aqui. Gente, olha as unhas da Ana. Ela que fez, gente. Olha só. Ela que pintou de azul, algumas mãozinhas, algumas unhas de azul e outras de preto. E ela que faz a cutícula dela, viu? Ela é maravilhosa. Eu quero fazer panqueca. Tá bom, nós vamos fazer panqueca. Aí, trazer a existência, viver como se já fosse, sabe? E entender que o outro, ele não é teu inimigo. Ele não é. Teus pais não são seus inimigos. Teu marido não é teu inimigo. Você e ele são uma só carne. Foi através de Deus que essa união aconteceu. Então, entenda que você precisa viver. Foi o que eu falei que já aconteceu comigo, quando eu falei com Deus. Não quero ser a esposa que eu penso que eu devo ser. Não quero ser a esposa que eu acho que ele merece. Quero ser a esposa que o Senhor me chamou para ser. Se alguém tiver ousadia para fazer isso, eu recomendo. Mas se prepara. Porque não vai ser moleza. Mas o resultado depois, isso te joga num nível tal. A Rose está falando ali que ela tem muita dificuldade em abordar alguns assuntos com meu esposo. Ô, Rose, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia para a gente conversar sobre isso? Acho que fica mais fácil, né? Gente, não é que eu tenha todas as respostas, não, eu não tenho. Mas eu tenho meu coração no Espírito Santo e eu sei que ele quer, eu sei que ele ama quando a gente se coloca como instrumento dele. Né? E o que eu conversei outro dia com uma amiga minha, não é possível que isso tudo que eu estudei, que essa quantidade de livro que eu li, que essa quantidade de mentoria que eu paguei, ainda pago até hoje, não é possível que isso não serve para o reino. Não é possível que tudo isso não tenha sido convertido, não tenha sido ungido pelo Espírito Santo, para que, através da minha vida, ele possa levar as respostas que as pessoas precisam. Então, é nisso que eu acredito. Quando eu me disponho para conversar com alguém, é nisso. Naquilo que eu carrego, naquilo que é meu, da pessoa, da assista, tem um caso de triatlo, bicicleta, escalada, essas coisas naturais, tem bastante. Amo praticar esporte, vou falar disso. No natural, só vou falar disso. Mas tem um bocado de tempo. Já escalei lá no sítio da Valéria. Tem uma pedra lá de 500 metros de altura, nós já escalamos lá na pedra. Não fiz os 500, não, mas fiz uns quase 100 metros aquele dia. Então, tudo isso é meu, isso pertence do meu natural. A única coisa que eu tenho para entregar, que é meu, é isso. Agora, o que é dele, eu acredito, eu coloquei à disposição dele tudo isso que chegou até a minha vida. Então, é por isso que a gente está aqui, inclusive. Então, vamos lá, vamos voltar no mulher. Terceira tudo fazia, papá, acho que eu não marquei mais nada para o final. E aí nós temos, no final, essa mulher destecendo o marido. A questão para mim é que ela não destece o próprio erro.
igual acho que foi a Débora ou a Cris que colocou aqui no chat antes, bem no iniciozinho. Quem chegou depois é porque não pegou o texto todo. Eu ponho o texto no livro depois. Aqui, Débora. Às vezes na vida tentamos fazer isso, desfazer as nossas escolhas erradas. Não dá, fiote, já foi feito. O negócio agora é fazer uma escolha certa. Né? Eu estava conversando com uma amiga minha ontem exatamente a respeito disso, falando, ó, até aqui escolheu umas coisas erradas. Está tendo a oportunidade, te foi dado um tempo para você rever e fazer as escolhas certas daqui para frente. Então, não dá para a gente destecer as pessoas da nossa vida. O Felipe estava conversando comigo, tem muita gente dentro do autoconhecimento, muitas famílias no autoconhecimento estão se desfazendo. Porque ou o homem, né, ou o marido, ou a esposa estão num ritmo diferente. E aí, filho, fica para trás. Aí confunde o que pessoas como o Pablo, por exemplo, quando o Pablo fala, se a pessoa não quer entrar no teu barco, deixa ela para lá. As pessoas confundem, as pessoas estão achando que ele está dizendo que é para abandonar os outros. Não. Quando a gente fala, ninguém vem com alça de mochila, que é para você não carregar nas costas. Até o meu marido, eu respeito as escolhas dele. Se ele não quer ler o que eu estou lendo, não quer ouvir o que eu estou ouvindo, se ele até quiser se manter no lugar onde ele está, é com ele é livre para isso. Sabe por quê? Porque um dia eu também estive parada. Se você me conhecesse há um ano atrás, se você pegar as anotações que eu fiz, quando eu fiz meu primeiro trabalho de desenvolvimento pessoal, eu tenho vergonha quando eu pego o material da minha primeira experiência com desenvolvimento pessoal, das coisas que eu escrevi. Eu falo, meu Deus, que ser humano eu era, que mentalidade era essa? Então, todo mundo tem o seu tempo. Todo mundo tem. Só que no caso do meu marido, por exemplo, eu acredito que a hora ele é o tipo de pessoa que quando ele vira uma chave, ele vira 10 de uma vezada só. Eu não, eu vou virando uma por uma. Então eu creio que vai chegar um tempo em que a gente vai se encontrar no tempo certinho dos dois. Porque no modo dele, no tempo dele, ele vai virar todas as chaves dele. No meu tempo, no meu modo, eu vou ter virado todas as minhas. Agora, se eu abrir mão dele agora, eu vou perder a oportunidade de desfrutar o que eu tenho para desfrutar para ele no futuro. A gente tem que ter muito essa mentalidade de futuro, a mentalidade de eternidade, a mentalidade de reino. E agora eu te pergunto, essa mulher do conto tem uma mente, no final de tudo, você considera que essa mulher tem uma mente escrava ou tem uma mente livre, tem uma mente de filha? Você concorda com o que ela fez? Você acha que é isso? Ela tem. A gente tem mesmo que tem um problema, eu abro mão daquele problema. A Débora acha que é escrava, porque ela ainda não sabe quem é. Eu não sei o que é pior, você ser escravo ou você ser filho e pensar que é escravo. Tem uma ministração de um americano, depois eu vou pôr no livro, no grupo, para vocês, que se chama De Escravo a Príncipe. Ó, coisa de louco, prepara, viu? Pauleira a ministração do cara. Por que eu estou falando isso? Há muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com as minhas anotações com vocês, a gente estava exatamente nessa aula de hoje. A gente falou sobre o que é ter uma mente de escravo e o que é ter uma mente de mestre. Só que eu não vou chamar de mente de mestre, né? Eu vou entender que é a mente livre, que é ter a mente de filho, que é ter a mente que Jesus, ter a mente de Cristo, é ter a liberdade mental que Cristo conquistou para nós na cruz. Tentar manipular tudo, acha que tem um domínio, mas na verdade não tem, verdadeiramente não tem. Então, o que é uma mente escrava? Agora, eu queria hoje te pedir que você não pensasse nas outras pessoas. Eu gostaria que você não pensasse se o seu marido
se a sua mãe, o seu pai, se o seu namorado, seu vizinho, seu noivo, que é o seu patrão. Eu não gostaria que você pensasse nas pessoas ao seu redor, se ela tem uma mente escrava ou uma mente de mestre. Eu gostaria que você pensasse na sua mente hoje, somente em você. Por exemplo, as pessoas, a mente escrava, ela está diretamente relacionada com o nível de consciência da pessoa. Quanto mais baixo o seu nível de consciência, mais escrava a sua mente é. Porque o meu nível de consciência baixo não me deixa perceber a realidade à minha volta. Me faz enxergar a realidade que todo mundo enxerga. Primeira característica da pessoa que tem nível de consciência baixo: egocentrismo. Queria que você pensasse se você é uma pessoa egocêntrica. Não é para falar, é só para pensar. É tempo de reflexão mesmo, tá? O quanto você acha que só você tem problema. O quanto você acha que só o seu casamento que é difícil. O quanto você acha que é só o seu marido que te trata mal. Que você é um amor de pessoa com ele, mas que ele não te respeita, não te conhece, não isso, não aquilo. O quanto de eu você fala durante o seu dia. Se você quiser anotar aí, tá? Muito eu, pouco eu, fica legal. A pessoa com nível de consciência baixa, a pessoa que tem uma mente escrava, ela é narcisista. Né? O egoísmo, o egocentrismo e o narcisismo, eles caminham juntos. Como que eu sou narcisista? Eu não enxergo nada no outro e eu enxergo tudo em mim. Eu sou dona da verdade, você é dono do engano. Eu já fui assim. Quando eu fiz o Rema, que é uma escola bíblica, 2 anos de treinamento bíblico, a própria palavra, depois você vai atinando para as coisas, né? Chama-se Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Gente, desde quando Bíblia você treina? Olha que loucura. Não tem como você ser treinado. Quem é treinado, a mente está condicionada. Então, deveria se chamar Centro de Condicionamento Bíblico. A ideia é essa. Não estou dizendo que a escola vai condicionar, mas eu estou dizendo que quando você já se propõe no nome da escola a fazer isso, você tem que atinar, cara, o que eu estou fazendo com as pessoas que estão vindo aqui? E o que aconteceu comigo? Eu conheço centenas de pessoas que fizeram a escola, centenas de pessoas que estão no ministério da escola até hoje, são pessoas maravilhosas, tá? Não tem nada a ver, não é a escola bíblica, mas foi o que aconteceu comigo. 2 anos de Bíblia, segunda, quarta e sexta, de 8 da noite às 10 da noite. Me deixou de nariz em pé, me deixou soberba. E me fazia bater de frente com o meu marido o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa intelectualizada pela minha formação e por quem eu sou. Tenho paixão por livro, por estudo, sempre tive. Meu marido é um homem do campo, um homem que nasceu na roça, foi criado na roça, é um homem simples. As metáforas dele são todas da natureza. As minhas são as mais complexas que você puder imaginar. E aí, o que eu sempre pensei? Que eu sabia mais de Deus do que ele. Só Deus tem domínio. Já fui escrava, mas desde que entrei no mundo do autoconhecimento, foi algo incrível. Comecei a ver outra dimensão, a ser mãe também. Né? Ela mudou como mãe. A intimidade com Deus é maravilhosa. A primeira coisa que aconteceu comigo, a primeira transformação que eu tive no desenvolvimento pessoal, em particular no desenvolvimento pessoal com o Felipe, a primeira coisa que aconteceu comigo foi alinhar o meu relacionamento com Deus. Né? A Sônia está falando ali que ela está para fazer o Rema. Então, recomendo, indico, tá? Não vou falar com você para não fazer, mas vou te dizer, entenda que é uma escola de conhecimento. Você vai adquirir conhecimento bíblico, que hoje, para mim, é uma arma poderosa. Eu posso conversar com qualquer pessoa assim, ó, pau a pau. Um dia eu tive um embate com um professor de filosofia. Eu falando de Jesus e o cara com filosofia. Só pude falar com ele de igual para igual porque eu aprendi no Rema.
Se eu não tivesse aprendido lá, eu ia ficar gaguejando na frente do sujeito. Então, eu entendo que Deus capacita as pessoas para que elas possam agir com todos. Paulo pregava para os gentios, para os gregos. Pedro pregava para os judeus. Então, Deus sabe quem vai trabalhar com quem. Eu não tenho problema quanto a isso. Mas, final das contas, o que aconteceu? Eu fiquei cada vez mais soberba e trouxe a discórdia para dentro da minha casa. O que adiantou? 2 anos de conhecimento bíblico para transformar a minha casa no verdadeiro inferno. Não adiantou de nada. Não é a quantidade de tempo que você passa com a Bíblia no colo, que você passa até lendo a Bíblia. É o quanto dessa leitura transforma a sua vida. No meu caso, transformou para pior. Aí Deus veio tratando. E a soberba você trata com humilhação. Então, recomendo, gente. Se você tiver uma falha de caráter, que eu considero a soberba como uma falha de caráter, se você tiver a soberba como uma falha de caráter, lute contra ela. Não queira ser tratada por Deus nela. Há pouco tempo eu conversei com a mãe do Ado que fez a live com o Felipe ontem, está lá na Alemanha, a mãe dele é um amor. Quando eu estava terminando a nossa conversa sobre livro, a mãe dela falou, nossa, Cissa, você é uma pessoa tão simples. Eu falei, nossa, Jesus, obrigada. Estou curada, acabou. Ela falou, você não é uma pessoa simplória, mas você é uma pessoa simples. Eu falei, não, tá tudo certo, já entendi o que você tinha para falar. O Espírito Santo falou comigo, por que eu te chamei para trabalhar como ghostwriter? Para que você não se ensoberbeça. Quem escreve é você, mas quem assina o nome é da outra pessoa. Falou, a promessa que eu fiz para você, prepare-se para escrever muitos livros e não prepare-se para publicar muitos livros. Então, é uma coisa que eu tenho que cuidar muito na minha vida, muito. Então, a minha mente foi escrava durante muito tempo. Eu era egocêntrica e narcisista. Mas, graças a Deus, Jesus me curou. Pessoas que têm uma mente escrava são extremamente dogmáticas. São cheias. Rema é um curso bíblico, Helena. São 4 apostilas, assim, grandona. Top demais o conteúdo. Vocês acham na internet, viu, gente? Coloca esse Rema com H, coloca aula Rema, Bíblia. Você vai achar, tá? São pessoas dogmáticas, marcadas por ideologismos e extremos. Era quem eu era, totalmente extremada. A minha vida era assim, igreja, pastor, Rema. Achava que tudo que eu ia ser na minha vida era professora do Rema. Só, tudo. Me chamaram para trabalhar na livraria da igreja. Eu falei, opa, tá no meu propósito. Tem a palavra de que eu vou escrever. Recebi uma palavra que era para eu escrever muitos livros. Me chamaram para a biblioteca da igreja do Rema. Formou. Estou no meu caminho, estou no meu propósito. Quanto engano. Quanto engano. Seus sistemas de crença e convicções são rígidos. E essas pessoas são apegadas às suas crenças. A mente é mais fechada. Não tem disposição para ouvir o outro, para meditar no que o outro está falando. Tem o foco na gratificação imediata de tudo aquilo que faz. Faz pensando em o que vai alcançar através daquilo. O que mais vai chegar para mim através disso que eu estou fazendo. Ontem na live um rapaz perguntou, o tal Ed Lima, perguntou como que eu faço network. Aí eu falei com ele, pega o melhor que você tem e entrega tudo na vida da pessoa com quem você quer conectar. Felipe foi minha primeira grande experiência de network, mas foi com coração, não foi com intenção. Eu simplesmente queria conectar com ele. Pronto, conectei com ele. A partir dessa conexão, como a entrega foi sincera, aí pronto, aí o anel entrou no dedo, aí formou, não tinha mais jeito. Hoje a gente tem uma parceria muito grande, uma amizade muito grande. Mas simplesmente porque não havia segunda intenção.
São míopes as causas dos seus próprios problemas, não enxergam as suas próprias limitações, não conseguem perceber quais são os seus próprios problemas, onde estão as suas próprias falhas, onde que eu tenho que tratar. Conseguindo, prendem-se à sua configuração mental, suas crenças, seus dogmas, sua tradição, seus preceitos. Ok, Michele avisou ali que precisaria sair. Tem uma atitude fechada, pois enxerga que tudo em si são virtudes. Sabe aquele povo que fala, eu nasci assim, vou morrer assim? É o povo que acha que o Espírito Santo não tem poder de transformar a vida dele? Não, ainda faz mais. Deus me fez assim. Você acha realmente que Deus te fez uma pessoa grosseira? Você acha realmente que Deus... Gente, ainda tem versículo bíblico para justificar. Então, presta atenção nisso e lembra o tempo inteiro. Dá um ranço escutar isso, é isso mesmo, dá raiva. Porque tudo que a gente mais quer na vida é ser transformado. E tem pessoa que luta contra a transformação, mas quer milagre. Milagre quer. Gente, eu tenho uma amiga que é coach, e ela mesma disse isso, tá? Que a maioria dos coaches hoje, eles querem o reino, mas eles não querem o rei. Eu quero perdão, que me desbloqueia. Eu quero a paz, que precede a todo entendimento. Eu quero a prosperidade, mas eu não quero Jesus. Mas eu não quero amar o próximo. Mas eu não quero saber que isso é um direito meu, mas nem tudo que é lícito me convém. Mas eu não quero ser o último para que no reino eu possa ser o primeiro. Transforma todos os seus negativos em positivos. Né? Tudo que você fala com a pessoa, que naquilo tem um... Você fala, olha isso, olha essa sua característica, assim, a pessoa, não, mas eu sou assim por causa disso. Aí tem aquela coisa que eu falei, defende. Tem as palavras de defesa para defender por que vive naquele estado. Tem um comportamento mecânico. Sempre reage da mesma forma a circunstâncias semelhantes. Tá no trânsito, levou fechada, vai xingar. Não tem jeito. E aí fala, não, Deus que me perdoe, mas eu não suporto esse trânsito. Deus tem que me perdoar. Mas esse povo dessa cidade não dirige direito. Mas esse povo é mão na roda. Obrigada, filha. São pessoas... Ai, gente, eu não falei que ia ter café hoje, ó, o meu café vai ser com iogurte. Eu nem preparei. Chegou para mim, entendeu? O povo aqui é muito assim, querem os milagres, os resultados, a mudança, mas não querem abandonar a idolatria, maus tratos aos outros, os interesses próprios. Estou falando no geral. Mas sabe o que é engraçado, Helena? O povo português, por conta do mito de Dom Sebastião, né, do messianismo de Dom Sebastião, tem gente aí em Portugal, até hoje, esperando Dom Sebastião voltar. Tem gente que está achando que é Dom Sebastião que vai tirar Portugal do buraco em que Portugal se colocou quando compara aos tempos que ele foi um grande império. Então, existe uma questão histórica, existe uma questão cultural, a questão da religião, do catolicismo fortíssimo em Portugal. Então, você precisa ter esse olhar. Gente, não interessa. Se você vai chegar aqui, ó, e você vai entender que você tem uma mente livre, que você tem uma mente mestre, a primeira característica de quem tem uma mente livre é conseguir amar quem ainda não tem. Se você ainda não consegue amar as pessoas que têm uma mente ainda, uma mentalidade ainda estática, uma mentalidade fixa, pode saber que a sua mente não é tão livre assim. É exatamente, ó, eles querem muito novo, quase como fosse um ditador, como Salazar, mas esquecem da fome. É isso aí, tem um contexto histórico
cultural muito forte aí em Portugal. E eu imagino no seu caso que ainda é no interior, né? Não é nem nos grandes centros urbanos, onde as coisas fluem mais rápido. Outra característica de quem tem uma mente escrava são pessoas seletivas e tratam as outras pessoas de forma diferenciada. Elas escolhem que grupo elas vão tratar bem. E essa escolha também é muito variante, tá? Enquanto está fluindo aqui, ok, fulano é maravilhoso. Mas o dia que o fulano confrontar, fulano deixou de ser maravilhoso, aí agora é o Beltrano que vai ser maravilhoso. Não quer dizer que essa pessoa muda de opinião. Não. A mentalidade dela faz com que ela haja dessa maneira. Isso aqui que eu estou te falando não é por escolha. Ao contrário, é por falta de escolha, porque o escravo não tem escolha. Todo mundo que está aqui, em algum momento, a chavinha virou. E eu acredito que a chave vai virar na mente de todo mundo. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais rápido acontecer, melhor para você. Então, é sempre bom a gente falar alguma coisa sem falar de forma direta. Muitas vezes, aqui em casa, quando eu estava no começo desse processo, eu perguntava para o meu marido, amor, isso assim, faz sentido para você? Aí eu punha ele para pensar naquilo que eu estava falando. Aí ele disse, falei, mas, poxa, eu estava pensando, eu falei, aí eu me diminuía, tá? Você sabe como é que eu sou, né? Tem umas coisas que eu não consigo entender direito. Aí eu ficava fazendo perguntas para ele. E isso foi fazendo com que ele meditasse em muitas coisas. Algumas meninas que estão aqui, na verdade, acho que só a Débora que estava aqui, né? A Débora já viu o Alberto chegar aqui e fazer altas declarações de dias em que ele chegou com paus e pedras na mão e eu quebrei ele no meio, com um tom de voz mais baixo, com uma fala mais amorosa. Então, vale a pena. Assim, eu gostaria de te dizer que é um processo infinito. Não vai acabar nunca. Vai mudando. Tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil, tem dia que é só diversão e tem dia que é só choro. Mas está tudo certo. No dia seguinte a gente levanta e começa tudo de novo. Tem dia que dá vontade de largar tudo. Mas deixa eu te contar, é a mais absoluta verdade que a mente é plástica. Isso significa que ela não volta ao que ela era antes. Sabe por que você não retrocede? Outro dia uma amiga minha me ligou desesperada também, mandou uma mensagem para mim, Cícera, eu estou retrocedendo. Eu ri. Falei, tolinha, não tem como retroceder. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, nós não somos daqueles que retrocedem. Isso não é uma promessa, isso é um fato. É porque você ainda não entendeu que você não pode retroceder. Porque a palavra de Deus, liberada sobre a tua vida, cancelou o retrocesso na sua vida. No dia em que você toma posse disso, a palavra diz, por exemplo, que os pais deixam herança para os filhos. Aí tem gente que fala, meu Deus, que herança é essa que eu vou deixar para o meu filho? Eu só tenho conta, que não sei o quê. Para, entenda. Isso é algo que já está sobre a sua vida. Já é fato que você já deixou uma herança para os seus filhos. Agora, se você ficar, eu nunca vou deixar herança para os meus filhos, eu nunca vou poder. Se você ficar bloqueando esta palavra na sua vida, ela não vai se cumprir. Porque a palavra diz que o diabo precisa uma brechinha desse tamanhozinho, ele mete o pé de cabra e ele arrebenta na tua vida. Mas Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Jesus é um cavalheiro. Ele não vai entrar na sua casa. Deus te deu livre-arbítrio para você escolher crer, tomar posse e ativar, ou ficar na dúvida. Hoje eu creio, não, hoje eu não estou crendo muito, não. Ah, hoje eu estou crendo bastante. Ele te deixa livre para viver dessa forma. Ele não quer. Tem uma passagem na Bíblia que diz, cada um venha como está. Venha como está.
mas você não vai permanecer como está. Não tem jeito. Onde Jesus passa, muda. Ponto final. Se Jesus está na sua vida não é que ela não pode mais ser a mesma. Você fica, meu Deus, mas a minha vida é a mesma. Não, você não entendeu. A sua vida já não é mais a mesma. E agora você precisa falar, peraí, onde a minha vida já mudou que eu não percebi? Mas a maioria de nós fica, gente, mas a minha vida não mudou na área financeira, não mudou meu casamento, mudou no mais nas plantinhas do meu jardim, não mudou meu relacionamento. A gente só olha para aquilo que ainda não aconteceu. E aquilo que já aconteceu passa batido. Só que são as pequenas conquistas que alimentam as grandes. É o primeiro passo para você fazer uma caminhada de quilômetros. Imagina se a gente pudesse dar uma passada de 1 quilômetro, que delícia que ia ser. Né? Eu vou lá em Paraibuna, na casa da Valéria, 42 quilômetros da minha casa. Cara, 42 passos de 1 quilômetro, vou chegar lá rapidinho. Nos 30 segundos eu estou lá na casa dela. Não é desse jeito. Por mais que você queira, não é desse jeito. É um pezinho depois do outro. O passo é só do tamanho da tua perna. Tem ditado, você está dando um passo maior que a sua perna. Não tem jeito. Fisiologicamente falando, fisicamente falando, a sua perna tem um tamanho e o seu passo vai ser, no mínimo, do tamanho da sua perna. Então, se você está dando uma passada grande, continua. Porque ela não é maior que as tuas pernas. Mas, de um outro lado, Jesus também fala que ninguém levanta uma torre sem antes calcular. A nossa engenheira está aqui, a nossa arquiteta está aqui para comprovar isso. Eu duvido que a Cristina tenha se metido numa obra sem antes fazer a planta, sem antes fazer o cálculo. Não tem como. Porque se ela sair comprando tudo primeiro, construindo tudo, na metade da obra acabou o dinheiro. E aí, como é que faz? Então, é crer nos grandes passos e calcular o que eu vou gastar para cada um. Daqui até lá no sítio da Valéria são 42 quilômetros. Quanto que eu gasto para cada quilômetro? Meu carro faz 10 quilômetros por litro, então com 4,5 litros eu chego na casa dela. Com 10 litros eu vou e volto. O combustível que está aqui dá e não dá. Então eu não vou. Espero um pouquinho, junto uma graninha. Oba, agora já dá para botar o combustível. Agora eu já posso ir. Olha que coisa simples. Mas não, a gente é doido. Sai desembestado no meio. Aí, lá no meio da estrada, liga para os outros. Valéria, vem me buscar. Estou sem combustível no meio da estrada. E a pobre coitada da Valéria, que está no descanso da casa dela, vai ter que sair do descanso dela para vir ajudar a resolver os meus problemas, porque eu não calculei direito antes de fazer. Não estou desacreditando ninguém. Ao contrário, eu quero estimular todo mundo a dar passos gigantescos, mas com sabedoria e não com loucura. Pessoas com a mente escrava são pessoas dadas ao julgamento. Por quê? Porque elas projetam no outro todas as suas limitações. Tudo aquilo que eu tenho, mas eu não tenho consciência que eu tenho, vou fazer o inverso, tá? Admiração. Tem alguém, pensa em alguém que você admira, mas pensa com carinho na resposta que você vai dar. Pensa numa pessoa que você admira. Se essa pessoa for na sua casa hoje, como é que vai ser? Como é que você vai receber essa pessoa que você admira na sua casa? Vamos supor, vamos botar o Felipe, né? Beleza, Felipe acabou de chegar na sua casa. Como é que vai ser? Você vai ficar igual Marta? Você vai para a cozinha para poder fazer um monte de comida gostosa para você servir o Felipe, porque o Felipe merece, porque você quer honrar a vida dele? Ou você vai Maria e vai falar, eu não sei que dia que o Felipe vai voltar aqui em casa, e vai colar com ele, vai sugar tudo que ele tem para te dar. Eu fico com a segunda opção. Depois a gente sai para comer, depois a gente pede uma pizza, não tem problema. Porque se você admira alguém, eu vou te falar, não seja amigo dessa pessoa. A gente não pode ser amigo de quem a gente admira.
Porque quando a gente estiver junto com essa pessoa, a gente vai colocar ela num pedestal e a gente vai se colocar abaixo dela. Enquanto você admirar uma pessoa, não mantenha um relacionamento de amizade com ela. Agora, quando você enxergar que a pessoa é tal qual você, tem algumas características que ela já desenvolveu, tem outras que ela ainda não desenvolveu, porque ninguém é perfeito, graças à sabedoria de Deus. E você sabe por que você admira o Felipe? Me dá aí. Fala ou escreve aí no chat, por favor, uma característica do Felipe que você admira. Escreve aí que eu vou comer iogurte enquanto vocês escrevem. Ou fala para mim. Felipe é humilde, mas o quê? Pode ligar o áudio também. Sincero, simples. Ok. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe por que você admira isso no Felipe? Comunicativo. Isso aí. Sinceridade. Ele é comunicativo, etc. Você sabe por que você admira tudo isso no Felipe? Porque tem dentro de você. E testifica com o mesmo espírito que está dentro dele. Dom de serviço. Tudo aquilo, já falei, a admiração é um espelho. Tudo que você admira em alguém, coloque-se diante desse espelho e entenda que aquilo está dentro de você e você ainda não ativou. Só que aquilo é tão forte que quando aparece no outro, você, meu Deus, ele é tão assim. E aí, aquela sinceridade no teu coração, ela tá falando, eu também tô aqui, me põe para fora, me deixa sair. Mas não, você vai cala aquilo dentro de você, cala o seu dom de serviço, cala a sua sinceridade, a sua simplicidade e fica babando no outro. Gente, para. Então, a admiração serve para duas coisas. Primeiro, para você entender quem você é. Agora, tem um detalhe interessante. Aquilo que a gente critica no outro, ou a gente tem, ou a gente já tratou. Fica esperto com isso também, tá? Aquilo que você fala, nossa, fulano é muito grosseiro. Fulano é muito... Porque você já percebeu que tem algumas características da pessoa que passam batido. Você fala, gente, olha, vai ele. Meu Deus, vai fazer isso de novo. Mas a gente acha graça. Mas tem coisa que a gente fica irritado quando a pessoa faz. Cara, não é possível. Olha só, que babaquice. Que pessoa é isso? Aquilo te irrita. Dá uma olhadinha para dentro de si mesmo e não dá uma pensada. Peraí, e eu? Será que eu não... Porque das duas, uma. Você já pode ter curado, mas quando a gente cura mesmo, não incomoda mais. Porque a gente olha para o outro e fala assim, gente, eu era desse jeito, e começa a rir. Quando você está curado, você reconhece no outro que você já foi assim um dia. Nossa, eu era tão tímida. Gente, eu não tinha um pingo de autoestima. Como que eu podia ter... E a gente começa a rir. E às vezes você fala, nossa, graças a Deus que eu não sou mais assim. Mas se tá te irritando, eu me vejo no meu pai, ele é teimoso. Eu também era assim até Deus ter me quebrantado. E falo para ele, digo que ele tem que ver o... É isso aí. É isso aí mesmo. Pessoas com a mente escrava culpam e responsabilizam a todos, exceto a si mesmo. E ao culpar e responsabilizar a todas, criam um ambiente de raiva e revolta ao redor dela. E elas não entendem porque elas dizem, mas eu estou falando a verdade. Ela consegue perceber quando uma falha que é dela, a
aparece no outro. Vamos supor, eu sou mal pagadora. Valéria, falando em mal pagadora, eu não consegui comprar o negócio de cabelo para levar para você, eu vou levar o dinheiro, tá bom? Porque eu não sou mal pagadora. Porque outro dia minha mãe cortou o cabelo com a Valéria deu um produto para ela, eu não consegui comprar. E amanhã eu vou ver se eu consigo comprar o spray rosa. Gente, a Valéria vai pintar as pontas do meu cabelo de rosa. Então, imagine, tô doida para fazer isso, tá? Aí imagine, então, que eu sou mal pagadora. Né? Má pagadora, e não mal pagadora, eu sou má pagadora. Aí eu vou lá, faço um serviço com a Valéria. Ou, sei lá, dou uma aula para ela, faço alguma coisa, e nada dela me pagar. E nada dela me pagar. Aí o que eu faço? Começo a reclamar. Me irrita o fato dela não ter me pagado ainda. Mas por quê? Porque aquilo ainda está dentro de mim. Aquela falha de caráter que eu coloco no outro ainda está ativa dentro de mim. Por isso que queima, por isso que irrita. A ferida ainda está aberta. Então, quando você começar a pontuar com muita frequência a mesma característica, mesmo defeito na outra pessoa, lembra de hoje. Fala, cara, será que eu sou assim? Vai lá pro teu quartinho, bate um papo com o Espírito Santo e pede cura. Por via das dúvidas, pede cura, faz um desbloqueio, entendeu? Dá uma resolvida nisso daí. Dá uma procurada em situações da sua vida que você pode ter passado por essas situações. Lembra como que você reagiu? Se alguém não fez aquilo com você e você bloqueou alguma coisa, dá uma meditada nisso, tá? São pessoas que têm metas materiais e mensuram o sucesso dela e dos outros por essas metas materiais. Então, sucesso é ter não sei quantos mil views no meu vídeo. Sucesso é ter não sei quantas pessoas na minha live. Sucesso, outro dia eu escrevi um negócio, eu fiquei na dúvida se eu ia postar ou não, e na dúvida eu não posto. Eu detesto dúvida, porque Deus não traz dúvida pra gente, então toda vez que eu tenho dúvida, eu não faço. Até aquilo brilhar de novo dentro de mim. Mas, enfim, o meu post era: nem todas as pessoas vão falar para multidões. Nem todas as carreiras vão te deixar rico. E se esse for o seu propósito, o que você vai fazer? Porque hoje a galera acha que propósito é igual a riqueza. Vai falar com a Madre Teresa de Calcutá, então. Vai falar com Gandhi. Vai falar com os discípulos, pelo amor de Deus. Gente, vai falar com Paulo. O cara escreveu a maior parte do Novo Testamento. Isso é sucesso. Mas ele fabricava tenda para poder vender, para ter dinheiro. Diz que ele já passou pela escassez e pela abundância. Então, se você ainda está mensurando o seu crescimento e o seu sucesso pelas coisas materiais, está errado. Nível de consciência está baixo. A mente ainda está escrava do dinheiro. Tem plena convicção de que estão certas e os demais estão erradas, o que dificulta a correção desse estado. Porque se eu tenho convicção, é difícil sair dessa convicção. Mas assim, eu particularmente tenho uma tranquilidade. O Espírito Santo não me deixa muito tempo. Tem gente que não sabe o que realmente. Não, propósito tem nada a ver com dinheiro. Propósito tem a ver com reino. Propósito tem a ver com vidas. Propósito tem a ver com cura, com libertação. O resto é consequência, tá? O Espírito Santo nunca me deixa muito tempo na ignorância. Às vezes eu insisto em ficar na ignorância, ele deve ficar rindo de mim e me deixa um pouquinho, mas ele me ama tanto que ele chega, filhinho, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Meu marido já me chamou de advogado do diabo inúmeras vezes.
no sentido de eu ficar defendendo o erro. Qual foi uma das coisas que eu falei com vocês hoje? Por que que nós ficamos defendendo os nossos erros? Não, está acontecendo comigo. Não, a minha conta bancária está no vermelho porque o meu chefe não depositou meu pagamento. Não, porque você não fez planejamento. Está no vermelho porque você gastou mais do que devia. A sua conta não ficou no vermelho neste mês. Ela já vem no laranja há uns 8, 10, 12 meses. Aí, quando o seu patrão não deposita, aí ela cai no vermelho, aí não tem escapatória. Mas se a gente vem vivendo de pagar o cartão de crédito para poder comprar no cartão de crédito no mês seguinte de novo, tá errado. Tem que rever, tem que entender. E isso faz com que essas pessoas fiquem cegas, tropeçando e se machucando o tempo todo. Então, se tem uma coisa que vai te ajudar a entender qual é o seu nível de consciência, qual é o padrão da sua mente, se sua mente é escrava ou se sua mente é livre, é você pensar se você vem, nos últimos tempos, tropeçando e se machucando, tropeçando e se machucando, levanta para cair de novo. Se a sua vida tem sido assim, você não tem a mente livre. Esse é o resultado externo. E a gente já falou, como que eu vou saber que nível de pensamento eu tenho? Preste atenção nas suas ações cotidianas. Melhor do que isso, preste atenção nas suas emoções. Acordou? Ai, meu Deus, mais um dia. Foi tomar café. Tem pão? Não, hein? Poxa vida. Já comeram pão tudo, não podiam ter deixado alguma coisa para mim aqui, não sei o quê. Então, Vânia, tem que começar a escolher. Gente, dá um trabalho esse negócio de desenvolvimento pessoal, né? Vocês já não tiveram vontade de largar isso para lá, não? Voltar a ver Faustão no domingo. Nossa, eu tenho dia que eu falo, gente, eu queria ser igual aquele pessoal que fica domingo vendo Faustão o dia inteiro, que faz churrasquinho na calçada. Porque tem hora que esse trem cansa demais da conta. Esse exercício da gente ter que ficar, pronto, a Vânia identificou, minha mente não está livre. Agora é começar o processo para libertar. Mas é um de cada vez. Por que você acha que a sua mente não é livre, Vânia? Me fala uma coisa. Porque você vem, por exemplo, como eu falei no final, tropeçando e se machucando. Faustão é terrível. Aqui em casa, a gente tem uns 5 ou 6 anos que eu nem vejo o Globo, graças a Deus. Põe aí no chat, Vânia. Então, Cissa, é porque assim, eu acho assim que eu fico no ciclo vicioso, sabe? As coisas ficam parecendo uma roda, naquela, sabe? Não sai do lugar, vai. Quando eu penso que vai melhorar, aí de repente vem uma cacetada. E também, assim, eu tenho muita dificuldade com relação a dinheiro, entendeu? Eu tenho muita dificuldade com isso. Parece que a minha vida não flui, mas eu acho, talvez eu não vejo, eu não sei, sabe? É meio complicado para mim. Tá. É como se eu quero muito, mas eu me contento com um pouco, não estou indo atrás do que eu quero. Por exemplo, hoje, eu queria muito, eu até entrei atrasada na reunião, nossa, fiquei super triste, porque eu descansei um pouquinho, eu não sou de dormir à tarde, mas eu estava cansada, eu tomei um medicamento para a coluna que dá sono, e eu dormi. Eu acordei e falei, meu Deus, apavorado. Falei, você entendeu? As coisas que eu quero, eu acabo não fazendo. Então, assim, isso às vezes, eu acho que é uma mente escrava. Com certeza. Aí, gente, eu acho lindo, vocês me colocam numa sinucas de bico que eu amo, tá? Porque eu teve semana passada, eu acordei com 1000 pensamentos financeiros negativos. Eu costumo dizer o seguinte, a Bíblia fala que quando a gente
tem o nosso espírito, né? Quando a gente liberta verdadeiramente o nosso espírito, quando a gente expulsa o diabo definitivamente das nossas vidas com a presença de Jesus, a palavra diz que o diabo, ele volta para ver se a casa está vazia. Porque não basta só você botar o diabo para fora. E trazendo para o desenvolvimento pessoal, não basta você só fazer o desbloqueio e deixar a casa vazia. Você precisa agora alimentar a sua mente com um novo tipo de pensamento. Porque o diabo vai voltar, de tempo em tempo ele vai voltar. E se ele não encontrar um pensamento novo, ele vai trazer mais 7 junto com ele. Só que você tem que lembrar que você não é daquele que retrocede. Isso não é uma opção. Isso é uma decisão de Deus na sua vida. Ele já falou que é assim, basta você concordar com ele ou não. Já falei isso aqui. Então, o que acontece? Por que eu estou falando disso? Aí acordei. Meu Deus, isso, conta, um monte de coisa. Aí eu falei, para tudo, eu na cama ainda. E eu me lembrei que, alguns meses atrás, a minha vida era assim. Eu falei, não, de novo não. Levantei, sentei aqui na frente do computador, fui lá na plataforma de mentoria que eu estou fazendo, procurei a mentoria que se chama Cabeça de Rico. Virei a chave, o contrário. Estou com problema financeiro? Estou com medo de ter problema financeiro? Eu não tenho mais medo, eu já venci essa porcaria. Não estou nem com problema financeiro. Comecei a ter medo de ter problema financeiro. Falei, não, parou. Tem um louvor que eu amo de paixão, do Morada, que ele fala, então me tira o medo e me faz dizer Moisés. Como é que é? Então me tira o medo e me faz dizer Moisés. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, vento forte é você, chuva forte é você. É tudo sobre você. Esse louvor, gente, eu ouvi 1 milhão de vezes. Todas as vezes que eu sou tomada pelo medo, eu começo a cantarolar esse versículo. Só essa refrão. Então me tira o medo. Toda vez, mas eu canto com coração e com desafinação também, como vocês perceberam, né? Que tem um troço que eu não sei fazer é cantar, mas tá tudo certo. Ele não tá nem aí para isso, só a gente que tá. Então, afasta o medo e vamos trazer conhecimento novo. E aí, por que eu falo que vocês me colocam na sinuca de bico? Porque eu já tinha pensado, eu achando que era eu, né? Eu já tinha pensado, falei, gente, acho que eu vou mergulhar nessa mentoria para levar para as meninas. A respeito de finança, a respeito de cabeça de rico. Aí vem a Vânia aqui e me dá essa espremida, entendeu? Então, realmente, é para eu estudar, é para eu mergulhar nisso, para a gente vir conversar sobre isso também. Lembrando, gente, que esses conteúdos que eu estou trazendo, eu estou validando eles com vocês. Esse conteúdo ainda não é 100% meu, eu ainda não consegui assimilar isso tudo. Vocês estão vendo, eu estou lendo, tá? Mas estou fazendo com muito carinho, com muito amor, vocês sabem disso. Eu trago de lá para cá e o Espírito Santo vem e dá aquela pincelada maravilhosa para tudo ficar com a cara dele. Sim, tá? Aproveitando que tu estás falando dessa questão aí, posso fazer uma pergunta? Claro, amor. Não, que ainda vou ter. A questão, por exemplo, de nós trazermos pessoas no ciclo, né, que a Viviane está falando do ciclo vicioso da nossa vida, né? Nesse caso de finanças, o facto de nós trazermos para a nossa vida pessoas do nosso passado, antigas amizades que estão num processo de transformação ou que querem ser transformadas, é voltar ao mesmo ciclo ou é desenvolver? Depende. Eu penso a seguinte coisa, em primeiro lugar, enquanto eu não estiver pronta, eu não consigo curar ninguém. Eu posso trazer... Eu não estou falando eu. Estou falando que as pessoas... tu deste uma pausa nessas amizades porque elas, de certa forma, não estavam... estavam-te bloqueando de alguma forma, mas as pessoas pedem segundas oportunidades porque têm que, né, que há uma mudança de ambas as partes. Helena, eu não abandono pessoas. Não abandono, tá? Então, a minha filha hoje estava me falando, aquelas mulheres que usam aqueles negócios assim,
de um time, uma partida de futebol, ela viu, acho que no TikTok, sei lá, que ela viu na internet, eu sei que caiu aquele negócio que fica tampando lá da mulher, no meio da partida. Todas as outras mulheres dos dois times correram e cercaram a menina para que ela pudesse pegar o negócio e tapar o rosto de novo. É a cultura deles, mas eu estou falando a unidade. Então, a gente não abandona pessoas. Alguém se lascou ali, eu corro lá para ajudar a pessoa primeiro, depois eu venho, tá tudo certo. Mas o que acontece? As pessoas que querem, eram minhas amigas, estão querendo crescer e tal, eu compartilho com elas sempre com a anteninha ligada. Sempre com a antena ligada. Tem uma amiga minha que estava orando por uma amiga com câncer e tal, passando um monte de coisa. Aí ela virou para mim e falou, eu estou sendo muito confrontada pela fulana, estava orando todo dia, ligando para amiga, orando todo dia com ela. Exatamente isso. Uma amiga de um tempo em que ela não estava vivendo desenvolvimento pessoal, de repente essa amiga apareceu do nada de volta na vida dela. Aí ela falou, eu estou sendo confrontada por ela. Eu falei, não, senhora. O único que te confronta, o que te confronta é a verdade. E a verdade está em Cristo. Ela não está te confrontando, ela está te afrontando. Ela está sendo voz do diabo na tua vida. Não aceite. Falei, quando ela começar a fazer isso, diga para ela, hoje nós não vamos conversar, hoje nós só vamos orar. E lasca a oração em cima dela. Acabou o problema. Mas você tem que ficar ligado naquilo que a pessoa vai trazer para você. Então, compartilhe um livro, compartilhe o Felipe, convida para esse grupo, mas não se misture com a pessoa de novo enquanto você não tiver segurança, enquanto você não sentir que ela tem os mesmos princípios que o seu, que o propósito dela tem, de alguma forma, está alinhado ao seu, porque se não tiver, é julgo desigual. Julgo desigual. Então, não se meta. Ore por ela, entendeu? Continue a interceder, ore pela pessoa, não abandone. Se ela precisar, esteja perto, mas com cuidado. Você não precisa passar horas do lado dessa pessoa para dar atenção para ela. Uhum. Chama para um café, bate um papo e tal. Fulano, olha, me desculpa, eu não posso ficar mais hoje. A gente pode... Aí dá umas 3 semanas, você toma café com ela de novo. Tudo com medida. Porque se ela te jogar para baixo, porque quando uma pessoa está afogando, Helena, você pode ser o melhor nadador do mundo. O doutor Ed, o marido da Valéria, estava contando outro dia a respeito disso, que ele morava lá no Rio de Janeiro, que em frente à casa dele tinha um posto do pessoal lá da praia, né, do salva-vida lá da praia. E que na hora que você vai salvar, quem mora no litoral aí sabe disso. Periga a pessoa afogar quem está tentando salvar. A pessoa está tão desesperada que ela afoga a outra junto. Já mandou as frases, tudo? Tá falando comigo, Cris? Ou aí? Ah, foi sem querer, tá. Você entende, Helena? Então você tem que ter muita sabedoria. Muita. Para ter medida. Tá certo? Meninas, 4h34, nós combinamos, tem uma outra menina, né, que vai fazer uma live agora. Na verdade, é a Michelle e a Glaucia. A Michelle, né? Ela acabou de sair aqui um pouquinho, que ela vai fazer uma live, então eu prometi que eu ia terminar 4h30, até para a gente poder prestigiar ela também, se for possível. E também não tem mais nada para falar, não, tá? O que tinha para ser falado hoje foi, e a gente gosta disso, né? Acabou, acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Tá bom? Isso, é rapidinho mesmo, bem rapidinho. Sem problema. É o seguinte, quando a Helena falou sobre isso, eu não excluo ninguém da minha vida, só excluo quando realmente alguém que eu sinto que não tem mais como, sabe? Pessoas que me fazem mal, pessoas que não tem nada a ver mais, né? Passou, corta o ciclo e tchau, obrigada por tudo. Agora, numa das minhas lives, um amigo meu me perguntou assim, e as pessoas quando elas não querem te ouvir mais? Quando a pessoa não quer, você quer passar para ela, né, alguma coisa de palavra tal, e ela não quer te ouvir. Na hora, Cissa, na hora, me veio a passagem bíblica, quando Jesus fala para os seus discípulos, vão, né, de 2 em 2, e quando você chegar na porta da pessoa e ela não te receber, bata a poeira da sandália e vai. E vai para outro lugar.
E eu falei isso para ele, depois eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas aí eu falei assim, aí você ora, acho que eu comentei, não sei, mas assim, porque tem pessoas que você vai ficar falando, e não vai, você não vai fluir, então ora por ela primeiro, depois você vai, porque enquanto você não conseguir orar, enquanto você não conseguir abrir o coração daquela pessoa, você só vai falar, ela vai ouvir e vai deletar. São as Entendeu? pérolas aos porcos, que Jesus também fala sobre elas. Exatamente. Então, Ora por ela. Orar. Exato. Gente, a gente é muito cara de pau. A gente tem a cara de pau de achar que o que a gente fala vai mudar mais a vida da pessoa do que uma oração que a gente faz. Ah, para. Não Entendeu? mesmo. Tem que parar com isso. A gente tem que orar muito mais e falar muito menos na vida das pessoas. Exato. Ok? Gente, era só isso que eu queria falar. Desculpa ter interrompido. A Rose caiu, eu falo com ela depois. Já pus seu livro no correio, tá? Se tem alguém aqui que comprou o livro do Felipe, pessoal, a Sheila, quem ganhou, foi tudo terça-feira para o correio. Legal. Tá? Então, daqui a pouco tá chegando aí. Se não encarar, se não pegar algum lugar com greve, né? Que tem alguns lugares do Brasil que o correio está em greve. Tá bom, pessoal? Tá joia. Meninas lindas, Obrigada. Vou pôr lá no grupo, então. A Débora me pediu o texto, que a gente leu no início. Vou colocar lá. Daqui a pouquinho estou salvando lá também. E a gente vai se falando, tá bom? Tá bom. Valéria, um beijo, minha amiga. Um beijo no doutor e até amanhã. Até mais, gente. Tchau, beijinho, tchau. Fica com Deus. Amém. A Sônia comprou o livro do Felipe, Sônia?